No deserto do abandono, na dor da desesperança, onde não se sabe como, nem um braço estendido alcançar, quando a fé não mais existe, onde jaz o irmão em crise, há ainda a luz da consciência, farol de limpa luminiscência, onde amor não reside a dor, não resiste o mal, seja lá qual for. Onde amor não reside a dor, não resiste o mal, seja lá qual for. Só o amor tocando fundo no teu coração te fará ouvir cantar então a infinita e eterna canção. O enxergar, ele vai além da visão. Eu posso enxergar com a senso-percepção, posso enxergar com o olfato, então eu posso enxergar com a atenção que eu tenho num determinado ambiente e o ver, né? Eu costumo dizer, tem muita gente que vê e não lê, tem muita gente que vê e não enxerga, né? O ver é usar o teu órgão sensorial, né? E os olhos para uma função, mas o enxergar ele é muito mais amplo. Enxergar e ver, em termos práticos, para oftalmologia são sinônimos, mas em termos subjetivos, né, a gente sabe que tem paciente que não vê, mas continua enxergando, né? Continua, né? Os pacientes imaginam, tem paciente que é cego dos dois olhos, que ele imagina, ele fala, doutora, eu não te conheço, mas eu acho que você é assim, assim, assado, né? Então, acho que tem gente que consegue dar esse drible aí no fato de não enxergar. Eu fiquei cego aos 24 anos, num acidente de trabalho. Trabalhava numa firma de calçado. Ele saltou ponta de taxinhas e solventes nos meus olhos, né? No olho direito. Aí depois deu uma infecção generalizada e passou para o olho esquerdo. Tive um deslocamento na retina, qual a célula morreu. Então, por isso, não consegui recuperar a visão. Perdi ela com 2 anos e 8 meses. Eu descobri que eu tinha diabetes com 40 anos. E você realmente não educa direito, não exercício, não faz nada. E aí a diabetes vai. E aí o estresse, acho que alimenta a diabetes. E aí acabei perdendo a visão. Hoje são 10 anos sem a visão. Eu e meus irmãos, porque nós somos cegos desde que nascemos. Eu e mais 2, dizem porque meus pais eram primos, então por isso nós somos assim. Eu nasci prematuro e eu tive que ficar na incubadora. Eu nasci em 1987. Estou com 29 anos agora. Naquela época, aquelas lâmpadas, pelo que eu entendi, eram muito grandes. E aí a criança tinha que ficar com uma faixa na cabeça, no olho. Só que vira e mexe, acontecia da criança se mexer e aquela faixa sair. E no mínimo do mínimo, né, deve ter sido isso que aconteceu, porque aí afetou a minha visão, a minha retina, queimou. A luz, aquela luz queimou. E aí eu acabei perdendo a visão, né? Fiz algumas cirurgias, porque o que estava dando hemorragia, né? Os vasos estavam estourando, que irrigam os olhos. Então ele começa a provocar um descolamento da retina. E aí não teve chance. Foi uma época muito difícil para mim,
uma época de grandes desafios, né? Teve a questão de você ter a notícia do teu oftalmologista, né? Que em 6 meses eu ficaria cego. Então aquilo me impactou bastante e para minha família também. Foi um golpe muito grande, assim, né? Chegou um momento que o médico fala, não tem mais jeito, que aí fala, e agora, né? E aí eu senti o baque quando a minha amiga mandou uma bengala para mim, bengala branca, né? Mandou a bengala e eu me lembro que eu ganhei a bengala e um radinho que dava a hora. Eu acabei ficando, como a gente diz na linguagem da deficiência, fiquei de luto durante 3 anos. E nesses 3 anos, eu era tinha bastante apoio da minha família. Passou o tempo, alguns meses, chegou uma manhã e eu falei para minha mãe, meus irmãos tinham saído para trabalhar, os que estavam em casa, só ficou eu e ela, e eram umas 10 da manhã, eu falei, olha, eu vou embora. Aí, como? Eu falei, eu vou para casa, vou tentar a vida. Eu falei, mas você não pode, como é que você vai fazer as coisas? Aquela coisa de mãe, né? De mãe, não, de todos, fica achando que as pessoas acham que... Até lá eu não tinha consciência, mas as pessoas acham que você não enxergando, você é incapaz das coisas. Não, eu não penso dessa forma, hoje principalmente. Eu falei, não, eu vou. Eu vou porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui. Não ficar por causa da casa, por causa do cuidado. Para mim, fazer alguma coisa. Aí ela pediu um táxi, eu lembro, primeira vez que saí de táxi sozinho, e fui para casa. Entrei em casa, sentei no sofá e lá fiquei uma meia hora lá, chorando, sem saber o que fazer mesmo. E questionava, o que você veio fazer aqui? E conversava comigo, não, você tem de ir à luta. Você não vai ficar aqui. Uns amigos meus aqui de Canoas me perguntaram, né, se eu não queria fazer uma reabilitação. Daí eu fiquei pensando, né, naquela situação toda e com o passar do tempo resolvi, né, procurar uma ajuda, né. Foi então que a minha irmã me levou até a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Canoas, a DEVIC, né. Ali que eu fui ter o primeiro contato na verdade, com o mundo dos deficientes visuais. Lá dentro você tem as ruas buracadas, de paralelepípedo, a rua de pedra, você tem o muro, você tem degraus, você tem tudo como você se mexer. Eu acabei percebendo com o contato com os outros deficientes que, na verdade, a minha deficiência, a minha cegueira, ela não era o fim do mundo. Era apenas uma vírgula na minha história, que a minha vida continuava. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu conseguia perceber pessoas caminhando, pessoas chegando, contentes, sorrindo, brincando, dando risada dos tombos que caía, das coisas que acontecia no dia a dia, sabe? E aquilo começou a me despertar, e eu pensando comigo, poxa, se todo mundo consegue, por que eu não vou conseguir? Aí você vai para a rua, onde eles vão te ensinando a você andar com a bengala, a dar os passos, a fazer o leque, a se proteger, né? Então tem os lugares que dá para você aprender isso um pouco. Eu cheguei para o diretor da escola na época, que era o Eri Domingos, e disse, não, eu quero e tenho certeza que eu vou conseguir, só que eu quero colocar metas. Eu quero em 8 meses aprender o braille, eu quero em 2 meses estar andando sozinho e quero voltar a ser o que eu era. Daí ele
Aí teve algo também que ele me disse que foi: Valdir, tu esquece o que tu já viveu. Tu tem que começar a tua vida daqui para frente. Você tá nascendo de novo. Você vai aprender a andar, você vai aprender a falar, você vai aprender a se comunicar com as pessoas. Você vai ter um mundo à parte. Então, o que você tem que fazer? Você tem que superar a dificuldade, você tem que superar os problemas. Não adianta você ver a dificuldade como obstáculo, você tem que ver a dificuldade, sim, mas você tem que encarar ela. Até que um certo dia, daí uma professora do núcleo de produção de material em braille disse assim: Valdir, tu já pensou em fotografar? Eu disse não, porque eu sempre fui muito curioso, sabe? E sempre fui muito afoito, gosto de desafios. Ela disse: Valdir, vamos fazer o seguinte, se tu comprar uma máquina, eu vou começar a te ensinar a fotografar. E nós vamos ir atrás disso. Eu pensei: tu tá brincando comigo, um cego fotografando. Ela disse: tu pode, tu escuta, tu tem os teus outros sentidos. Tu só perdeu a tua visão. Eu gostava muito de ficar próximo à bateria, né? Eu escutava os caras tocando a bateria e eu, caramba, eu chorava. Meu pai falou que eu chegava a chorar quando tirava eu de perto, assim. Eu não lembro de chorar, não, assim, mas ele falou uma vez que me viu chorando. E aí ele resolveu me deixar, e pelo som, assim, eu fui direto, assim, na bateria. E o amigo lá na igreja, na época, deixou eu sentar e eu, óbvio que fui fazer aquele barulho, né? Toca ali, ele toca aqui e não sai nada, mas meu pai viu que, sei lá, ele viu alguma coisa, né? Eu tenho que comprar uma bateria para ele. A gente trabalha no meio da igreja com pessoas envolvidas no tráfico, em drogas. E o nosso objetivo é conseguir usar essas pessoas para elas serem um instrumento na mão de Deus. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhei como telefonista na Embratel. Hoje fui aposentada por tempo de serviço e voltei a trabalhar, inclusive, na minha área, nesta casa que me deu a mão quando criança. Eu tive algumas aulas aqui de música, certo? E de reforço do braille, né? O sistema de leitura e escrita utilizado pela pessoa cega. E voltei a trabalhar aqui. Eu sou técnica braillista com nível superior. Trabalho aqui na biblioteca e faço palestra nas escolas, certo? Levo a inclusão. As escolas, faço um trabalho com crianças, que as escolas pedem para que as crianças conheçam a dificuldade da pessoa cega. A minha busca de trabalhar dentro do cinema começou desde os 16 anos de office boy e tentando buscar a produção de cinema. Por uma coisa, sei lá, eu sempre gostei de cinema desde pequenininho. Eu fui trabalhar numa distribuidora de publicidade de cinema. Depois eu fui trabalhar numa agência de publicidade, propaganda. E depois eu fui para uma produtora. Então eu fui sempre tentando buscar o meu caminho na produção. E eu comecei então assim mesmo, dentro de produção mesmo, depois que eu fiquei nesse estágio, nesse tempo de office boy, eu comecei com 18. Quer dizer, mais ou menos com 18, eu estava já para 17. Eu comecei a fazer meu primeiro trabalho no longa-metragem. Chamava O Rei da Noite, com Paulo José Marília Pera, e direção do Hector Babenco. Eu pontuo muito a fotografia porque é aquilo que eu gosto, mas eu faço pintura em tela também, né? Pinto tela, faço escultura em pedra-sabão, sou massoterapeuta, né? Mas o que me desafia é a fotografia, então é aquilo que eu coloco mais, assim, sabe? Porque eu não sei se algum de vocês fotografa,
Mas você pegar uma máquina quando você enxerga e apontar para alguma coisa e fotografar é fácil. Agora, você pegar uma máquina quando você não enxerga e apontar para o barulho, para um perfume, para o calor, é diferente. Ali existe toda uma essência. E é isso que eu fotografo, a essência das coisas. E também resolvi trabalhar numa empresa. Essa empresa chamada Rino-D, que é uma empresa que trabalha com produtos cosméticos. Então, nessa empresa, eu tinha muita dificuldade de trabalhar nela. Primeira, como é que um cego vai vender alguma coisa? Segundo, as coisas não estavam em braille para mim. Fui vendo as possibilidades, usando o olfato para conhecer o cheiro dos perfumes, usando a numeração que estava nas amostras. Enfim, a vida, se existe dificuldades. A dificuldade, talvez, aqui no meu caso, foi a cegueira para entrar nessa empresa. Mas eu venci a dificuldade e hoje estou trabalhando e, graças a Deus, eu estou bem de vida e também já aproveito para ajudar essas pessoas. Eu prefiro que as pessoas me olhem muito mais como músico, que toque bem, não como um cego que toca a bateria. Né? Sim, eu tenho buscado isso, tocar direito, tocar bem. Se você dá 100% para viver o teu dia a dia, eu tenho que dar 120%. Eu tenho que dar 20% a mais para mim viver. Porque a sociedade hoje ela é uma selva. E a gente tem que estar preparado para andar nessa selva. Uma vez eu estava na rua com pressa, alguém me parou e disse assim: "Ei, vem cá, tu não tem família?" Eu digo: "Tenho." "E por que tu tá dando sozinho?" "Eu vou denunciar a tua família, vou mandar prender tua família." "Não pode." Você, peraí, eu tenho minha vida pessoal. Eu preciso me divertir. Então tem gente que pensa que só porque a pessoa é cega, tem que ter, às vezes, até o cuidado exagerado, isso sufoca qualquer deficiente físico, qualquer deficiente na relação física. Nesse caso, a minha é visual. Então, eu acho que o pior preconceito é quando você não acredita no potencial de um deficiente. As pessoas formam algo muito grande por falta de conhecimento sobre a pessoa com deficiência. E quando é um deficiente visual, se torna um pouco maior, porque qual é o impacto que as pessoas têm? O cara é cego. Como é que tu vai fazer algo no escuro? É a primeira pergunta. Eu sei porque eu me fazia isso. Às vezes, para andar na rua, né, eu tenho que atravessar. Então, eu peço ajuda mesmo. Eu acho que eu me tornei mais comunicativo por conta disso, né? De pedir ajuda, né? De falar que precisa atravessar. E às vezes a galera já até saca: "Não, tu vai atravessar, eu te ajudo." A galera já vem, né? Graças a Deus, aqui no Rio, o pessoal é bem assim, né? Tristeza não é ser cego. A tristeza se for falar de tristeza, né, é essa a realidade que o Brasil tem da gente. E as pessoas não procuram nem pesquisar, entrar um pouquinho no nosso mundo. Eu lembro quando eu fui comprar a minha primeira casa, primas nossas: "Não, você tem que morar aqui." Por quê? Quem tem que morar aqui, dizer onde moro, sou eu. Eu hoje procuro um lugar que seja perto de farmácia, de parada de ônibus, de padaria, de supermercado, certo? Por uma comodidade minha, mas se eu quisesse, podia procurar longe. Você vai num bar, vamos em dois, num bar, sentamos lá no balcão. Ele não pergunta para mim o que eu quero, ele pergunta para o outro o que ele vai querer. Eu sou cego, eu sei o que eu vou querer, porque é muito louco. Ele vai perguntar para o outro o que eu vou querer. Aí o outro pergunta para mim: o que você quer? Aí eu falo para ele e passa para o outro. Falou: gente, eu sei o que eu quero. Eu falo. Só se eu falar comigo, eu falo, eu respondo. E é engraçado, tipo, se eu tiver com um amigo, a pessoa vai perguntar: "Então, a conta deu isso pro cara. E se eu for pagar a conta?"
O cara não sabe, pô, né? Então já aconteceu de eu estar com a minha família e eu perguntar, ele quer o quê? Aí eu brinco, não, ele quer isso aqui, ó. O deficiente tem que ter postura. Tem que colocar para as pessoas. Não, eu estou aqui, eu defino o que é para mim ou não. Se existe um preconceito dentro da pessoa, como eu sempre digo, é você que tem que tirar o preconceito. É você que tem que mostrar para ela que você é diferente, porque ela ainda não conhece, ela não vê a tua capacidade. Então, qual é o meu papel como deficiente? É de chamar a atenção dela de maneira educada e dizer, olha, eu estou aqui, pode se reportar a mim. Ou a pessoa que está do meu lado, como sempre acontece, às vezes a minha esposa, ela diz, olha, tu quer falar, tu fala com ele. Eu não respondo por ele. A pessoa não tem culpa se ela enxerga você como uma pessoa inferior, porque ela não conhece, ela não tem um curso ou ela não tem um preparo que algum amigo seu ou um parente seu já tem. Então são maneiras que você consegue ir passando para a sociedade, para as pessoas, que a gente está ali, a gente não é invisível. Eu acho que falta muito ainda a ser conquistado, tanto pelas autoridades, tanto pelo poder público e pelo próprio cego mesmo, né? Então, eu acho que para ter esse equilíbrio, eu acho que as associações elas deveriam focar mais na questão das escolas, entendeu? De levar para as escolas essa busca, né? Essa inclusão do deficiente. A cidade não é adaptada para nós, deficientes, né? A gente tem que ser malandro, né? Tem que usar de malandragem para poder andar na cidade. Porque até as pessoas que estão começando a andar agora, né, tem muita dificuldade. O cego ele passa por dificuldade, principalmente quando ele começa a andar sozinho. Eu acredito muito na inclusão, mas ela foi feita de maneira errada. Ela foi imposta para as pessoas. Ela não teve um terreno preparado para fazer essa inclusão. Inclusão, o que é inclusão? É incluir você a todo mundo, né? Ali no meio de todo mundo, né? Não ser excluso. Só que quando você ia no cinema, no teatro, principalmente, agora você, quando tem audiodescrição, principalmente, eles te colocam naquele lugar. Então você não pode sentar onde você quer. Se eu estou acompanhado, acompanhado, ou ele tem que sentar junto comigo naquele lugar, ou ele não pode. É um pouco complicado, porque às vezes o filme é muito visual, a novela ou o jogo é muito visual. Suponhamos que tem alguém narra um jogo. Olha, lá vai o jogador, bateu e não fala para onde foi a bola. Se tivesse uma audiodescrição aqui, eles vão falar, olha, ele está sentado no sofá, eles vão falar a cor do sofá, eles vão falar que tem uma almofada assim, isso, aqui do meu lado, no caso de câmera esquerda, tem uma entrada de luz, que é, né? E tem um quadro. Eles, dentro das brechinhas ali, eles vão colocando. É meio difícil, porque muitas vezes você não tem, que nem eu estou falando aqui, o cara vai fazer uma discussão, vai bater com a minha voz. Então pode ser que atrapalhe. A bengala são os nossos olhos. Não existe um cego sem bengala. Para saber o que está no chão, na frente, se tem alguma pilastra. Então a gente anda, toca a bengala para lá ou para cá. É uma forma da gente se locomover e que a gente possa então localizar os obstáculos e não bater neles. Se eu estou andando com ela recolhida aqui dentro, qualquer dúvida minha,
Recua ela. O uso do óculos, ele mais assim, por causa do vento. Como eu não tenho lágrima, por exemplo, ele secou meu canal lagrimal, eu não tenho aquele ressecamento crônico. Mas o vento, ele provoca dor. Um mosquito, um galinho, qualquer coisa, ele te ajuda, sabe? Até a gente com a mão pode bater no olho, sabe? O óculos é uma questão de charme, uma questão assim de você se livrar do sol, certo? Mas que não é um óculos escuro, que ele não intervém em nada, mas assim você bota, né? Por mais que tu não enxergue, tem a questão da estética. A gente vive numa sociedade meio que ela dá muita importância a isso, né? Eu comecei a estudar o Braille com 10 anos. Esse Braille ele era de um código francês que os franceses não gostaram, então deram pra gente. Ele é realmente bastante bom, o Braille, porque a gente aprendeu a ler, a gente aprende a escrever. Então, como vocês estão vendo, o alfabeto, cada letra tem uma determinada quantidade de pontos. O A, por exemplo, é o ponto 1. O B são os pontos 1 e 2. O C é o ponto 1 e 4. O D, o ponto 1, 4 e 5. Porque a célula completa é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa máquina aqui é a máquina de datilografia Braille, certo? É um dos recursos que nós utilizamos para escrever o Braille. Então, ela tem 6 teclas, porque Luiz Braille ele foi muito inteligente. De 6 pontos, ele fez 63 combinações. E essa máquina com 6 teclas, se eu quiser escrever a letra A, eu só escrevo um ponto. Se eu escrever a letra B, eu só escrevo essas duas teclas, que é o ponto 1 e 2. Se eu quiser escrever a letra C, eu escrevo 1 e 4, porque aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu escrevo 1 e 4. Se eu quiser escrever a letra D, eu escrevo 1, 4 e 5. A letra E, 1 e 5. E se eu quiser escrever os 6 pontos, que equivale ao E acentuado, eu bato as 6 teclas de uma vez. E aqui eu vou lendo A, B, C, D, E, o E acentuado, que são os 6 pontos. A questão de tecnologia, ela ajuda bastante, que nem eu tenho o celular, onde eu tenho o voice-over, né? Ele 12h37. Ele fala. Então, Desbloquear. DOSVox. O que você deseja? o computador é assim. Eu abro ele, como ele já está com o aplicativo aqui colocado, então ela já fala. Leitor de documentos. Informe o nome do arquivo. Eu tenho alguns arquivos aqui, né? E aí eu vou, que nem o roteiro. Quando eu recebo o roteiro, vem via e-mail, aí eu teria de abaixar ele para essa parte. E aí... Apostila dos Vux. Apostila do... Com guia, eu gostaria de ter. Fui, logo no começo, alguns anos atrás, eu me inscrevi, muitos anos atrás, 8 anos já. Eu me inscrevi e nunca veio, né? Me inscrevi lá nos Estados Unidos, acho que é Iris, chama. E nunca saiu. E fala que a fila é enorme, enorme. Lá eles dão para o mundo inteiro e, de repente, vem para o Brasil um cão só esse ano, outro ano vem 2, o outro ano não vem. É mais ou menos assim. O cão-guia são opções que alguns deficientes fazem. Eu acho que cada um tem a liberdade de fazer suas opções, né? No meu caso, eu não sou adepto ao cão-guia. Não porque eu não goste, mas eu acho que é privar o animal da sua liberdade. São Paulo tem algumas coisas, alguns pontos, para poucos em termos assim. Estou andando na Avenida Paulista, lá tem o piso tátil. Só ali. Né? Tem um trecho ali perto de onde eu morava, ali na Oscar Freire, tá vendo? Estou falando Oscar Freire, que ia até o metrô. Até uma vez o cara achou que era eu que tinha mandado fazer, eu falei que sim. Mas é uma quadra só. Você chega num banco, você tem pista tátil, você tem rampa, você tem tudo.
mas falta o acesso humano, que é o mais importante. Tu chega lá, não tem ninguém para te receber. Tu fica lá. O que um cego vai fazer? Bom, pode ter pista tátil, pode ter 50, pode te receber com fogos de artifício. Mas se eu não tiver o acesso humano, para mim não adianta. Eu prefiro que nem tenha pista tátil, que não tenha rampa, mas que tenha acesso humano. Isso é importante para o deficiente. Humano é ter esse acesso. E que falta em todos os espaços. Uma coisa que as pessoas muita perguntam, o que você vê, né? Que tom você vê? Que cor? É tudo preto? Não, não é tudo preto. Preto como eu enxerguei, eu sei o que é. O preto, o que é o azul, o vermelho, o rosa, né? Eu tenho essa noção. Então vamos lá, um preto, uma tinta preta, né? Não, não é isso. Ele é um preto, não é um chumbo, mas um chumbo mais para escuro. Então é quase uma coisa assim, um perdido assim, sabe? Uma coisa sem barreira, sabe? Uma coisa muito profunda, né? É quase se tivesse um infinito assim na sua frente. Eu vejo a luz aqui, o claro da janela, você assim, veja sua sombra. Não divulga o que é. A luzinha, tem uma luzinha aí perto de você, certo? A sombra que está ali. Então, isso aí eu enxergo assim, a gente não divulga o que é, não, né? Mas é isso que, mas tem pessoas que não vê absolutamente nada, nem a luz do sol, nem a luz do dia. Eu ainda consigo distinguir o dia e a noite. As pessoas pensam, então é tudo preto. Não, não tem preto. É um vazio. A minha mente ela não tem registro de imagem. Entendeu? Não existe, para mim, o vulto não tem. Eu não tenho isso. Entendeu? Então, eu consigo perceber as coisas conforme eu vou tocando. A minha visão hoje, ela é assim, são presenças, presença de luz e vulto. Por exemplo, se eu olhar para um espaço de dentro de casa para fora, eu consigo vislumbrar a janela, o clarão da janela, a parte escura e aquele foco de luz clara. Por exemplo, uma televisão, eu consigo perceber o quadro claro da televisão e manchas que se movem, né? Como eu já enxerguei, então a gente tem essa adaptação. É a programação que está passando. Por exemplo, eu estou andando na rua, eu vejo um vulto, algo escuro, eu sei que tem algo ali. Só que eu consigo ver mesmo a claridade. Se você fechar os seus olhos, você vai conseguir ver a claridade, saber se está claro ou escuro. Fora isso, não dá para ver nada mesmo. Lance de cor, como eu imagino cor, eu não imagino. Eu nem me preocupo muito com isso, eu ficava muito curioso. Como é que é o céu? Eu nego dizia, o céu é como as nuvens, é como algodão. Aí a criança assim, né, tava pensando, caramba, imagina pegar uma nuvem, um algodão, aquele doce, né? Enfim, deve ser muito legal, mas é como as pessoas tentam explicar para mim algumas coisas, mas não dá. A imagem para mim não tenho. Quem nasceu cego, ele é como você nascer
e aprender a andar, aprender a falar, aprender, mas no escuro, entendeu? Ele não é difícil porque ele não conheceu o mundo do jeito que eu conheci. O mundo dele é aquele ali. Se ele voltar a enxergar, ele vai ter que fazer todo o processo de reabilitação, porque ele não vai saber nada. Por exemplo, se disser, tu dá um tchau, ele não sabe o que é dar um tchau, abanar a mão. Ele não sabe o que é um oi, ele não vai saber. Eu sei. Por quê? Porque ele nunca viu. A gente não sabe o que é pior, mas a sensação de impotência, pelo menos eu falo por mim, quando é uma doença genética, a impotência é porque a gente não tem a cura. Ninguém encontrou a cura. Agora, quando é uma doença que existe tratamento e o tratamento não dá certo, essa sensação é horrorosa. Então, essa sensação para o médico é péssima. Assim, perder essa batalha é muito ruim. É muito ruim. É ruim para o paciente, mas é muito ruim para o médico também. Quando ele é cego de nascença, tem uma das coisas assim que eu percebo, eles são muito mais confiantes pelo menos do que eu. Eles encaram a rua, encaram as coisas muito mais. Uns que eu conheço, nossa, pega o ônibus, desce, vai e faz. E quando entra nessa história de cores também, tudo depende de uma educação. Como ele foi tratado, como foram explicadas as coisas para ele. Que eu conheço pessoas que realmente não fazem nada. Nada, não conseguem pegar um copo d'água. Eu que já enxerguei, se torna mais difícil porque é você renascer de novo. É você ter que aprender tudo de novo. Você tem que aprender a andar, você tem que aprender a se posicionar na frente das pessoas, a conversar, a prestar atenção nas pessoas, a direção do som da pessoa, você tem que definir a altura que aquela pessoa está, a distância. Você não pode... Por exemplo, eu sempre gostei de falar com as pessoas olhando nos olhos da pessoa. Não é porque eu fiquei cego que eu não vou fazer isso. Muita gente não consegue superar. Perdeu a visão, estacionou, acho que a vida acabou. Aí eu falo, precisam me conhecer, precisam conhecer outros amigos aqui, outros colegas meus, irmãos meus, deficientes também. Pra gente levantar a bandeira e vambora. Eu tô velho, tô com 60 anos, vambora? Eu acho que muitas vezes o problema nem é o deficiente, e sim a família. Porque, em primeiro lugar, a família tem que aceitar aquele deficiente como ele é. Então, tentar deixar essa criança viver de uma forma mais normal possível, né? Não ficar passando essa carga para ela, porque ela não sabe o que é enxergar. E rezar para um dia aparecer um tratamento para a doença que deixou a criança cega. E para esse deficiente sair para a sociedade, a família tem que estar preparada para isso. Aí existe o trabalho das associações, que é onde, além de trabalhar o deficiente, ele trabalha a família. Essa aceitação da família. E essa estrutura familiar é que é a âncora. Eu sei por mim. Se eu não tivesse o apoio da minha família, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria, de repente, trancado dentro de casa. Foi o apoio da minha família. É difícil, é muito difícil. Para um pai, para uma mãe, ter um filho com deficiência é muito difícil. Se uma mãe recebeu a notícia de que o filho vai ser deficiente visual, né, ou de alguém que ficou deficiente depois de uma certa idade, não sofram sozinhos. Comuniquem, falem, comentem as suas experiências, né? Se de repente observar que o grupo de apoio não está muito perto, chama, ou procure outros grupos de apoio, né? De repente a gente tem ali família, amigos que se assustam também, muitas vezes com a notícia, e a gente tem várias formas de lidar com o susto. Muitas vezes a gente se resguarda, outras vezes a gente vai e tenta ajudar de qualquer forma, mas nunca sofram sozinhos. Eu digo que não desista, certo? Não se deixe levar pelo que as pessoas dizem. Não desistam. Busque
todas as alternativas até que elas possam ser esgotadas. Semanticamente descalço, descaso, abrindo caminho ao navegar. Navego destino a destino, sem porto ou vizinho em que eu possa descansar. Meus passos são largos, distintos, marcando pegadas, evito disfarçar. Exemplo é amigo pra quando há perigo em estrada em que ouse se embrenhar. Inconscientemente percebo sinais que a vida exibe sem cessar. Escolho escutar sem saber o que de fato eu devo ou não devo assimilar. Meus passos são largos, distintos, marcando pegadas, evito disfarçar. Exemplo é amigo pra quando há perigo em estrada em que ouse se embrenhar.